Na última aula nós discutimos a ação do campo gravitacional sobre um fluido incompressível, um fluido que possuía a densidade ρ constante e independente da pressão. A nossa abordagem ela culminou na equação 1.4.7, que é também chamada de lei de Stevin. A lei de Stevin determina que a pressão no interior do fluido aumenta linearmente com a profundidade H. Isso, obviamente, partindo de um nível de pressão P0, que determina a pressão atmosférica na superfície livre do fluido. Desse modo, nós podemos dizer que a lei de Stevin fornece a diferença de pressão entre duas superfícies equipotenciais e isobáricas do fluido. Bem, na análise que culminou na lei de Stevin, que nós vimos na aula passada e acabamos de relembrar, nós consideramos o fluido, além de incompressível, estático, ou seja, ele estava em repouso em relação a um determinado referencial. Mas o que aconteceria se esse fluido, se esse líquido estivesse em rotação, ou seja, se ele apresentasse uma velocidade angular em relação a um determinado eixo? Como é que a pressão nesse fluido poderia ser descrita? Bem, essa é a situação que nós vamos analisar agora. Para isso, nós vamos considerar um recipiente contendo que o recipiente, né, esse usinho, contendo o líquido em rotação uniforme com velocidade angular ômega em relação ao eixo vertical Z. Bem, a rotação é uniforme, significa que ômega é constante. E aí, a partir dessa consideração inicial, nós precisamos fazer também outras observações. O líquido ele vai girar rigidamente junto com o recipiente. Então, o recipiente gira com velocidade ômega e o líquido no interior do recipiente gira rigidamente junto com o recipiente. O que significa girar rigidamente? Significa que toda a extensão do líquido, né, todos os elementos de volume do líquido que eu considerar dentro do recipiente, vão girar com a mesma velocidade angular ômega. Ele não vai haver vamos dizer assim, não vai haver uma distorção das camadas do fluido, certo? Eles vão girar rigidamente junto com o recipiente. Então, o líquido gira com o recipiente e se nós considerarmos um referencial S' que gira junto com o recipiente, o líquido no interior do recipiente vai estar em equilíbrio em relação a esse referencial S', que é considerado um referencial não inercial. Bem, mas por que S' é considerado um referencial não inercial? S' é considerado não inercial, né, considerado um referencial não inercial, pelo fato dele girar. E se ele gira, né, e se ele gira junto com o recipiente, ele vai possuir uma aceleração centrípeta. E todo referencial acelerado, ele é considerado um referencial não inercial. E nesse referencial não inercial, as leis de Newton elas não são, vamos dizer assim, obedecidas, ok? Então, como o referencial S' é um referencial acelerado pelo simples fato dele estar girando junto com o recipiente, ele é considerado, né, um referencial não inercial. Nesse referencial S', que como nós vimos, ele é um referencial não inercial, vão atuar a força da gravidade, que vai estar relacionada à densidade volumétrica de energia potencial, e as forças centrífugas devido à rotação do referencial. No referencial S' vão atuar a força da gravidade, que está relacionada à densidade de energia potencial, dada pela equação 1.4.4, e as forças centrífugas, né, que são forças que vão dar ao fluido esse aspecto aqui, ó, na sua superfície livre. As forças centrífugas
elas vão ser dadas, eu chamei força centrífuga de ΔFc, e elas vão ser dadas pela seguinte expressão. ΔFc vai ser igual ao elemento de massa ΔM vezes a aceleração radial, que é dada por ômega ao quadrado vezes o raio. Como vocês podem ver aqui no meu desenho, né, nessa figura aqui ao lado, na figura 1.8, a força centrífuga ela vai ter a mesma direção e sentido do raio, ou seja, a expressão vai ser ΔM vezes ômega ao quadrado vezes R na direção do versor R. A densidade de força centrífuga ela vai ser obtida dividindo a expressão 1.4.8 pelo elemento de volume ΔV. Então, nós vamos ter o seguinte: 1 sobre ΔV que multiplica a força centrífuga ΔFc vai ser igual a 1 sobre ΔV que multiplica o lado direito da expressão, ou seja, ΔM que multiplica ômega ao quadrado R vezes o versor R. Isso aqui vai ficar Fc, que é a densidade de força centrífuga, igual, bem, aqui nós temos a massa dividida pelo volume. Isso aqui vai me dar a densidade do líquido. Então, Fc vai ser igual a ρ, que multiplica ômega ao quadrado vezes R na direção e sentido do versor R. Nós vimos anteriormente que a densidade de força ela poderia ser descrita através do gradiente da densidade de energia potencial, no caso, a densidade de energia potencial gravitacional, obedecendo à relação apresentada pela equação 1.4.2, onde a densidade de força que atua sobre um fluido é igual a menos o gradiente da densidade de energia potencial. Nós podemos fazer uma abordagem análoga à observada na equação 1.4.2 para força centrífuga, de modo que a força centrífuga, ou a densidade, né, melhor dizendo, a densidade de força centrífuga vai ser igual a ρ ômega ao quadrado R na direção e sentido do versor R, e colocar essa força centrífuga em termos do gradiente da densidade de energia potencial centrífuga. E aí a expressão ficaria igual a menos o gradiente dessa densidade de energia potencial centrífuga, que eu vou chamar de U minúsculo índice C. E isso aqui, obviamente, pela definição de gradientes e pelo sistema de coordenadas que nós estamos utilizando, vai ser igual a menos a derivada dessa densidade de energia potencial centrífuga em relação a R na direção do vetor R, ou seja, na direção e sentido do versor R. Bem, agora nós vamos obter uma expressão para a densidade de energia potencial centrífuga a partir da equação 1.4.9. Da 1.4.9, nós temos que a derivada da energia potencial centrífuga em relação a R igual a menos ρ, que multiplica ômega ao quadrado, vezes R, na direção do versor R. Aqui eu omiti, certo? Eu estou omitindo
a direção dos versores, ok? Então, a partir dessa expressão, nós vamos ter que a derivada da energia potencial centrífuga vai ser igual a menos ρ ômega ao quadrado R dr. Aqui nós vamos integrar essa expressão. E aí nós vamos obter, deixa eu colocar um pouquinho aqui para baixo, a integral de dUc, né, de 0 a R, lembrando que a energia potencial centrífuga é uma função do raio, e isso aqui vai ser igual a menos a integral de ρ ômega ao quadrado R dr entre 0 e R. Continuando, nós vamos encontrar, deixa eu ver se cabe aqui do lado, isso aqui vai ficar, não vai caber não, deixa eu rearranjar aqui e a gente continua. Ok, então integrando os dois lados da expressão, nós vamos ter que o C de R menos o C de 0 vai ser igual a menos ρ ômega ao quadrado, que multiplica R ao quadrado sobre 2 para esse limite, né, de 0 a R. E aqui, nesse ponto, nós vamos assumir o seguinte, que a densidade de energia potencial centrífuga para R igual a 0 vai ser também igual a 0. Assumindo isso como verdadeiro, nós vamos ter que a densidade de energia potencial centrífuga em função de R vai ser igual a menos 1/2 de ρ ômega ao quadrado vezes R ao quadrado. Essa expressão é a expressão 1.4.10. E como nós acabamos de dizer, ela vai fornecer a densidade de energia potencial centrífuga em função do raio. Como nós vimos no início da aula, vão atuar sobre o líquido a força gravitacional e a força centrífuga. Colocando essas duas forças em termos de densidade de força, nós podemos obter cada uma delas a partir do gradiente da densidade de energia. Se for a densidade de força gravitacional, nós obtemos ela a partir do gradiente da densidade de energia gravitacional. Mais precisamente, a densidade de força gravitacional vai ser igual a menos o gradiente da densidade de energia potencial gravitacional. E o mesmo ocorre para a densidade de força centrífuga, que é obtida a partir do gradiente da densidade de energia potencial centrífuga. Mais precisamente, a densidade de força centrífuga vai ser igual a menos o gradiente da densidade de energia potencial centrífuga. Então, se nós temos uma densidade de energia potencial centrífuga e uma densidade de energia potencial gravitacional, nós temos que, para resolver aqui o nosso problema, né, para obter uma relação para a pressão, nós temos que considerar uma densidade de energia total, que é dada pelo somatório da densidade de energia potencial centrífuga com a densidade de energia potencial gravitacional. Então, a densidade de energia potencial total, que eu vou chamar de U índice T, é igual a densidade de energia potencial centrífuga
que é igual a menos 1/2 de ρ ômega ao quadrado R ao quadrado, mais a densidade de energia potencial gravitacional, que nós encontramos anteriormente como sendo igual a ρ G Z. Nós vimos anteriormente que, pela relação entre os gradientes da pressão e da densidade de energia, nós vamos ter que a pressão vai ser sempre igual a menos a densidade de energia mais uma constante. Desse modo, substituindo a expressão para densidade de energia potencial total na equação 1.4.3, nós vamos encontrar P, que é a pressão no fluido, igual a 1/2 de ρ ômega ao quadrado R ao quadrado menos ρ GZ mais uma constante. Então, agora, para completarmos, né, a expressão para pressão, para esse fluido que gira alinhado com o eixo Z, falta apenas nós determinarmos quem é a constante que aparece nessa expressão. Para isso, né, para determinar ou para percebermos, vamos dizer assim, quem é a constante que aparece na expressão, nós vamos considerar o ponto O, que é a origem do nosso eixo Z. Em O, nós vamos ter R igual a Z, que é também igual a zero nesse ponto, né, que é a origem do eixo. Desse modo, nós vamos ter uma situação em que a pressão na expressão acima vai ser igual a constante. Como esse ponto ele se encontra no limite entre o fluido e a atmosfera, essa pressão que é igual a constante vai ser igual à pressão atmosférica. Com a constante determinada, nós podemos agora obter a expressão para a distribuição de pressão no líquido nas condições apresentadas anteriormente. Então, nós vamos ter que P vai ser igual a P0, que é a pressão atmosférica, mais 1/2 de ρ ômega ao quadrado R ao quadrado menos ρ GZ. Como nós podemos ver que na equação 1.4.11, a distribuição de pressão no líquido em rotação, ela vai diferir da lei de Stevin apenas por esse termo aqui, né? 1/2 de ρ ômega ao quadrado R ao quadrado, que é o termo que está relacionado à densidade de energia centrífuga, né? Que está relacionada também à força centrífuga a qual o fluido em rotação está submetido. Com a expressão para a distribuição de pressão obtida, nós podemos, a partir dessa expressão, né, da equação 1.4.11, obter a equação da superfície livre. O que seria essa equação da superfície livre? Seria uma equação que forneceria o contorno, ou melhor dizendo, o perfil da superfície livre do líquido. Lembrando que a superfície livre do líquido é a superfície do líquido que não é limitada pelo seu recipiente, que está, no nosso caso, em contato com a atmosfera. Então, para que nós possamos obter a equação da superfície livre a partir da distribuição de pressão que nós acabamos de encontrar, basta nós considerarmos que a pressão P é igual à pressão atmosférica P0, porque essa é a condição encontrada na superfície livre do líquido, né, que está em contato
com a atmosfera. Então, aplicando essa condição na expressão 1.4.11, nós vamos obter que P0 é igual a P0 mais 1 meio de ρ ômega ao quadrado R ao quadrado menos ρ GZ. Nós vamos encontrar uma expressão para Z, certo? Z em função de R. Então, continuando, P0 menos P0 vai dar 0. E aí nós vamos ter, colocando a expressão em função de Z, o seguinte resultado. Rho G Z igual a 1 meio de Rho ômega ao quadrado R ao quadrado. Desse modo, né, nós vamos ter que Z é igual a ômega ao quadrado dividido por 2 vezes G vezes R ao quadrado. Essa expressão para Z é a função que remete a essa curva descrita pelo limite do fluido dentro do recipiente. E essa curva ela é chamada de paraboloide de revolução.